Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Brasoft SMB Academy de Power Platform. Iniciando mais uma apresentação de Power Platform com transformação IA e Copilot Studio, trazendo para vocês algumas novidades. Essa é a terceira sessão que a gente está entregando junto com vocês. Lembrando que essa live está sendo gravada e é possível que seu nome, endereço de e-mail fiquem visíveis para os demais participantes. Caso opte pela participação, será considerado como uma ação positiva de consentimento de tratamento de seus dados. Passo aí agora a palavra com o Alê, não vou dar muitos spoilers do que vem por aí. Alê, com você, meu querido. Obrigado, Danilo. Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam aí bem, com saúde, né? Todos estejam aí na segurança ou do vosso lar ou do vosso escritório, né? Para quem nesse regime atual aí de trabalho híbrido. Esse é o nosso terceiro e último webinar relacionado aí à plataforma Power, né? Nós escolhemos 3 temas aí que nós entendemos que são interessantes, né? O primeiro foi otimização de aplicação, o segundo foi hiperautomação, e esse é o terceiro relacionado ao Copilot Studio, né? Estamos aqui eu e o Henrique, né? Faz parte do meu time, e vamos em frente. Aí que a gente tem bastante trabalho pela frente. Acho que vocês vão gostar do conteúdo. Muito bem. Deixa eu colocar aqui meu laser. E vamos lá. Ultimamente, né, tem muita conversa relacionada aí à inteligência artificial no mercado. Na realidade, não é só uma conversa, né, é uma realidade já que está acontecendo há algum tempo, já há alguns anos, né. A Microsoft, dentro de todo o seu conhecimento, da sua experiência e vasta de mercado, procurou trabalhar isso junto aos clientes de diversas formas, né? E procurou trabalhar isso de uma forma dentro da plataforma Power que se encaixasse aí dentro daquilo que a gente entende, né? Que é justamente a visão criada para a plataforma Power, né? Que é a visão de estar facilitando a vida dos usuários de forma que os usuários consigam criar coisas, consigam criar conteúdos, consigam criar trabalhos, né, aplicações, automações que sejam construídos de forma simples, que seja construído sem código, né, que seja construído de uma forma muito equivalente a outros produtos que a própria Microsoft já colocou no mercado, como, por exemplo, PowerPoint, né, utilizando montagens de tela, utilizando código algum ou pouquíssimo código, né. A questão de inteligência artificial está seguindo esse mesmo caminho, né? Já faz, na realidade, mais de um ano que a gente está trabalhando com isso, né? O que existe hoje, né, que é importante dizer, é uma nova vertente, né, uma visão adicionada, uma visão complementar que a Microsoft colocou dentro daquilo que existe hoje de inteligência artificial para a plataforma Power, que é uma coisa chamada de agentes, né? Quem são esses agentes, né? Isso que é interessante falar, mas é importante, antes de falar em relação àquilo que são os agentes, é importante dizer o que essas entidades virtuais estão trazendo já de retorno para as empresas, né? Que são empresas e usuários, né? Que são empresas e usuários que não têm tempo, são empresas que precisam ter uma experiência muito fluida, gostam muito de self-service, né? Ou seja, eu gosto de seguir adiante o máximo possível sozinho para eu poder ter produtividade e ficar dentro do meu tempo do dia, né? Eu gosto de saber que existem recursos na companhia que eu posso alcançar através das minhas ferramentas de trabalho e essas informações desses recursos, né? Ou seja, os dados que estão disponíveis por aí dentro da minha empresa vão retornar para mim de uma forma estruturada, né? Com isso eu tenho um ganho de produtividade, com isso eu tenho redução de tempo de trabalho, consequentemente, as companhias têm redução de custos, né? Isso vendo muito da parte do usuário e também da parte dos clientes que estão utilizando a tecnologia. É, é,
O empregado em si ganha satisfação de estar trabalhando na empresa porque ele sente que o que ele tem que produzir para a empresa, ele consegue produzir com uma quantidade menor de esforço, né? E às vezes consegue produzir até mais dentro do mesmo tempo de trabalho, nos 5 dias de úteis, né, que ele tem dentro da companhia, por exemplo, quem trabalha 8 por 5 e das horas que ele tem. Então, assim, é só produtividade, é só boa experiência, né? E redução de custos e redução de tempo para se entregar alguma coisa, né? Como que se consegue isso hoje em dia nesse mundo virtualizado, né? Geograficamente expandido e com inteligência artificial, né? Existe um componente novo no mercado, né? Existe um componente novo dentro desse portfólio de recursos que a gente tem. Os agentes, né? Quem são os agentes? Eu acho que é interessante a gente colocar quem são eles primeiro, para depois colocar a questão do Copilot Studio, né? São entidades autônomas que vão trabalhar justamente em questões onde o ser humano precisa de economia e gostaria de não estar gastando tempo nisso, né? Questões de restrição de tempo, orçamento, infraestrutura, né? E onde tem também infraestrutura hospedada em data centers que são onde é feito a coparticipação, co-hosting, né? Nas questões de integração de sistema, de integrações de sistemas, né? Questão de conhecimento técnico, né? Ou seja, o que eu sei e o que eu não sei, mas o que eu deveria saber, ou o que eu gostaria de saber, será que não tem alguém que me ajude, né? Questões de segurança e conformidade, né? Estou fazendo algo que não comprometa a minha empresa, estou fazendo algo que não passa dos limites da onde eu tenho que eu posso trafegar, né? E, obviamente, o conteúdo que existe por aí dentro das empresas, nas bases de conhecimento das empresas que são utilizadas pelos funcionários, por exemplo, para diversas coisas, para orientação, para resoluções de casos de suporte, etc., né? Tudo isso são atividades que o ser humano hoje executa diretamente, mas que das duas uma, ele gostaria de não estar gastando tempo com isso, né? Ou ele gostaria muito de ter um auxílio, né, para se atuar sobre esse tipo de atividade, né? Então os agentes eles chegam para ajudar em relação a isso, né? Eles são aquelas entidades, né? Ou assistentes que otimizam o processo de negócio, aumenta a produtividade, né? Baseado em coisas que a gente está agora meio cansado, meio careca de se meio que já desgastado de escutar, mas que são coisas importantes, né? Que são modelos de linguagem e a generativa, ou seja, traduzindo isso tudo, eu poder falar com uma linguagem natural que eu quero algumas coisas ou que eu procuro alguma coisa, né? E isso vir para mim, né, de uma forma bem estruturada, de uma forma bem legível, né? E realmente sinérgica àquilo que eu preciso, né? Que eu estou pedindo. Dentro do mundo Microsoft, né? Hoje a gente tem a possibilidade de pedir coisas aos agentes, ou deixar eles trabalharem, ou colocar eles para trabalhar de forma autônoma e sem tempo de término, de fim, com através de algumas plataformas, né? Da sua própria aplicação. Então, você pode fazer infusão desses agentes dentro das suas aplicações, né? Você pode fazer infusão desses agentes dentro do Copilot 365 que você tem hoje. Na realidade, você trabalha através desse Copilot 365 hoje para orientar o seu agente para ele trabalhar para você, né? Através de Power Apps e Power Pages dentro da plataforma Power e através do Dynamics, né? Que é o sistema, a aplicação de negócio, né, que a Microsoft criou para automatizar e digitalizar seus processos de negócio dentro da companhia, tá? Que esses agentes, né, conseguem fazer, por onde eles conseguem te ajudar, né? Desde as tarefas mais simples até as mais avançadas, né? Eles podem ser agentes que simplesmente recuperam informações para você, né? Que faz em cima dessa informação, algum raciocínio simples, resume e disponibiliza esse dado de forma estruturada,
né? Conforme são feitos questionamentos por parte do usuário. Eles podem dentro de um espectro aí mediano entre simples e avançado, executar tarefas como quando é solicitado, ou seja, ele fica de uma forma passiva esperando pedidos, né? Então automatiza fluxos de trabalho, coisas repetitivas que tem que ser feitas, ele fica ali pronto para fazer esse tipo de coisa. Você desenvolve ele para isso, ele vai atrás e executa, né? Ele não recupera a informação para te apresentar. E tem o autônomo, né? O agente autônomo é aquele que opera efetivamente de uma forma independente. Ele sabe que ele tem que fazer alguma coisa porque ele foi programado para isso, e ele espera algum tipo de estado dentro do sistema acontecer e existir para justamente ele poder entrar em ação, tá? Então, ele pode, por exemplo, identificar que chegou, por exemplo, uma fatura dentro de um e-mail do Exchange Online, por exemplo, que a empresa tem que pagar. Ele pode pegar essa fatura, tirar os dados dessa fatura, colocar num banco de dados, por exemplo, do Dynamics e da plataforma Power, que é o Dataverse, sem ninguém pedir nada, né? Mas ele está lá preparado, alguém colocou ele para fazer isso sempre que acontecesse essa chegada de fatura. E ele pode transferir esses dados para o Dataverse diretamente para um sistema de contas a pagar de um ERP que pode ser o Dynamics, como pode ser, por exemplo, o SAP da vida, né? E o fluxo de negócio, o processo de negócio segue sem ninguém colocar a mão e também ninguém ter que virar o pescoço para esse processo, porque o agente, como uma pessoa que foi contratada e dedicada para isso, está lá para efetuar esse tipo de trabalho. Uma coisa fantástica, né? Séries de soluções aqui para esse tipo de uso de agente. Aí tem vários aqui, nós colocamos alguns exemplos que muita gente conhece, mas é legal falar que ele também serve para isso, né? Agente de helpdesk, que fica lá esperando uma pergunta, né? De como fazer algum tipo de atividade. No exemplo aqui é como conecto na rede. Tem gente que tem essa dúvida, coloca lá uma pergunta, vem a resposta com uma instrução passo a passo, por exemplo, né? Atualização de dispositivo dentro da área de TI, que o TI é responsável, mas que ela quer deixar o usuário final pronto para fazer isso de forma independente, você tem que perguntar para ninguém da TI, né? O agente ele pode verificar a base de dados de vendas, né? Identificar leads novos de acordo com um critério que foi estabelecido dentro do agente e trazer isso à tona para você, por exemplo, dentro de um e-mail, dentro de uma tela de um aplicativo para você, ou dentro, por exemplo, do próprio Dynamics, tá ok? E aí vai, tem outros exemplos aqui, mas é interessante você saber que você tem um espectro desde o mais simples até o mais avançado, né? E entre o mais simples e o avançado, normalmente a gente tem 3 estágios aí, que um é extremamente voltado para recuperação, o outro especificamente para fazer, mas mediante um acionamento, e o outro é o autônomo, aquele que faz mediante uma mudança de estado, por exemplo, de um dado ou de uma entidade dentro da sua nuvem, da sua plataforma, como eu expliquei a questão do e-mail chegando com uma informação, né? E a partir daí ele tomar alguma atitude. Como é que eu crio esses agentes, né? Isso é importante citar, né? O produto Power Platform, do conjunto de produtos, né? Da Power Platform, que permite você criar o agente, é o Copilot Studio. Muitos clientes têm, muitos clientes estão avaliando ainda a possibilidade de adquirir o Copilot Studio, né? É interessante saber que, além de você criar o seu copiloto, né? E você inserir ele, né? Fazer a infusão dele em algum outro produto que você tenha, para que ele sirva, né? O copiloto sirva de um assistente ali pessoal, né? Dentro do ambiente corporativo, para quem está usando ele, aquele usuário, numa relação um para um, né? Você pode também, né? E esses agentes, eles são entidades que eles não vão servir para você como uma interface, né? Uma interface um para um, onde você interage com ele. Você vai interagir com eles através do copiloto, que você cria
ou um copiloto que já exista de uma forma dedicada, como, por exemplo, o copiloto Microsoft 365, tá? Então, é importante entender essa relação, né? De copiloto e agentes que estão ligados ao copiloto e que são acionados pelo copiloto, ou pelo menos são iniciados pelo copiloto que você criou pelo Copilot Studio, ou um copiloto dedicado, como, por exemplo, o Microsoft 365, tá? Então, respondendo aqui ao que vocês devem ter de pergunta na mente, sim, tem que comprar um Copilot Studio para você poder criar o seu agente, tá ok? Aqui está dando um exemplo de experiências de bate-papo, né, que entra naquele primeiro estágio, que é de recuperação de informação. Então, você cria um copiloto que está inserido aqui, nesse caso aqui, dessa tela, dentro do Teams, né? E você interage com ele, né? E você pode ter aqui as três coisas, né? Os três espectros de acionamento de um agente, né? Você pode estar buscando informação, você pode estar executando uma tarefa, ou você pode colocar um agente para rodar. Vou colocar um agente autônomo para rodar a partir de agora. Você pode fazer isso através, por exemplo, desta interface aqui do Teams, tá? É importante lembrar que o Copilot Studio, como eu falei, né, você tem o Copilot para diversas tarefas já pré-definidas, né, pela Microsoft, e até nessas tarefas pré-definidas e em plataformas já definidas, e também nas que não estão definidas, né, e plataformas que não são da Microsoft, você pode criar, através do Copilot Studio, o seu copiloto, né? E eu vou falar ao longo de todo o webinar que é importante isso, né? Por isso que eu deixei essa apresentação para fechar. Você cria o seu copiloto, ele vai ser a sua interface de trabalho. É através dele que você vai digitar e vai pedir, vai falar e vai pedir. E ele vai efetivamente acionar os agentes. Os agentes é uma coisa nova dentro do cenário, tá? Então, é assim, o copiloto que você cria ou o dedicado vai atrás das informações para você numa relação de 1 para 1 e traz para você as informações, tá ok? E os agentes que você cria, eles podem trabalhar tanto dessa forma, trazendo informações, porque ele recuperou o espectro mais básico, desde fazendo alguma coisa especificamente para a qual ele foi projetada, ou sendo autônomo, esperando o estado acontecer, né? Uma mudança de estado dentro do ambiente acontecer para que ele comece a trabalhar. Então, você tem várias aqui, várias disciplinas que podem se beneficiar disso, desde a parte de atendimento ao cliente, o customer service, né? Desde a parte de vendas, finanças, questão de marketing e RH, tá? Você pode ter os copilotos criados e você pode ter os agentes atuando sobre essas plataformas, tá? Dentro das suas respectivas disciplinas. Isso é importante dizer. Aqui tem alguns exemplos de clientes tradicionais da Microsoft, né? Que já estão focados em destruir, né? Matar, né? Cara, eliminar completamente as suas atividades repetitivas, né? Atividades onde o ser humano faz, mas não seria tão útil quanto estar raciocinando, pensando, criando coisas que ajudem, né, a companhia de uma forma melhor nos seus objetivos, né? Então, eles já aprenderam e já colocaram, né, copilotos dedicados, copilotos customizados, e já colocaram, inclusive, agentes para rodar, para fazer coisas, desde o espectro mais básico, que é de recuperar informações e apresentar de forma estruturada, executar informações mediante a um pedido e executar tarefas, né, mediante a um pedido, e executar tarefas de forma autônoma e independente, sem ter que ninguém acionar, só esperando uma mudança de estado dentro do ambiente, e ele já executa o trabalho dele. Então, são exemplos de clientes clássicos que sempre são os famosos early adopters, né? São da Microsoft. Muito bem. É importante dizer aqui algumas estatísticas que a gente costuma apresentar nos nossos webinars, né?
desses clientes e também estatísticas que estão por aí no mercado. Aqui é um exemplo, né, de uma empresa que teve aí 150 horas de dedicação de pessoas, né, de horas de ser humano, né, trabalhando no seu ambiente, que ela pôde substituir totalmente essas 150 horas, é quase um mês direto aqui, vamos dizer, né, de pessoas que eles tiraram de uma atividade que estava sendo desenvolvida por essas pessoas e colocaram agentes, tá? Então, esses agentes aqui dentro dessa empresa conseguem trabalhar questões de back-office, né, trabalhos de back-office, trabalhos bem repetitivos, que são bem padronizados dentro de uma empresa, né, que são trabalhos que acontecem sempre praticamente da mesma forma, né, colocaram, e isso aí melhora, né, se é um serviço que afeta o cliente final, né, o usuário final e o cliente final também, melhora a experiência deles, né, dessas pessoas. E também a questão aí de trabalhos relacionados justamente a tarefas repetitivas dentro da empresa, como, por exemplo, solicitações de reembolso, tá aqui, pô, solicitação de reembolso é uma coisa repetitiva, acontece no mesmo sistema, sempre do mesmo jeito, normalmente com o mesmo funcionário você tem os mesmos tipos de reembolso acontecendo, ou é táxi, ou é uma compra de passagem que acontece, ou uma estadia dentro de um hotel, né? Isso tudo a gente pode dar conta, porque tudo acontece hoje de forma digital. E, pô, essa empresa especificamente economizou 1.1 mega aí dentro do seu orçamento, né? Copilot Studio, vamos estressar um pouquinho mais o assunto aqui, né? Com ele você projeta, melhora e gerencia justamente aí uma experiência que você quer dar para o seu usuário interno ou para o seu cliente que está dentro do mundo externo, tá? Você consegue projetar ou criar, né, os agentes através do seu Copilot Studio, né, que você, se você tem, esse cara que você tem já permite fazer isso, ou se você não tem, eu aconselho que compre, né, que contrate. Porque é muito bom você poder ter agora, contar com essa possibilidade de agentes, né, também. Mas aí você cria o quê? Você cria a possibilidade da pessoa utilizar a linguagem natural para fazer consultas, né, complexas com uma certa facilidade. O legal é que conforme você vai fazendo essas perguntas, você vai aprendendo a estruturar cada vez mais a pergunta de uma forma que venha sempre o resultado de uma forma bem acurada, de uma forma bem precisa para você, né? É importante que você procure fazer uma modelagem que, para quem está gerenciando o agente, o copiloto por trás, consiga entender como que o cliente está tendo as interações e saber se tá otimizado, se está eficiente, né? Você pode personalizar de diversas formas, né, esse seu agente, de tal forma que você crie plugins através de uma linguagem de programação, utilize conectores da plataforma Power, contanto você consegue, com isso, fazer com que o seu agente tenha um alcance de forma muito mais abrangente em mais de 1.400 plataformas aí de sistemas que existem por aí, né, que o seu agente pode ir buscar informação, pode fazer alguma coisa mediante um pedido, ou pode agir de forma autônoma, sabendo que naquele ambiente teve uma mudança de estado, né? E isso vai trazer produtividade para o seu trabalho, né? Aqui eu posso dar um exemplo, né? Dentro da quantidade enorme que tem. Poxa vida, você pode conectar com o seu ERP e esperar que lá exista uma mudança de estado, né? E no momento que existe uma mudança de estado, só a gente pode acionar você e falar: estou fazendo alguma coisa que já foi programado, por exemplo, e isso pode vir para você dentro do prompt do seu copiloto. Você fala: pô, a gente começou um trabalho dentro do meu sistema agora, né? Porque lá chegou, mudou um estado, e ele já está fazendo o trabalho. E quando ele termina, ele informa para você. Se ele teve problema, ele também informa e procura dar para você um indicativo de onde foi o que tipo de problema aconteceu, né? Você pode trabalhar em cima de base de dados das mais variadas que você tem na companhia, né?
todo o dado que você tem passa a ser chamado de base de conhecimento, isso que é bacana, né? Ele pode acionar ou ele pode ser acionado através de fluxos de trabalho automatizados, são as automações que você cria com Power Automate, por exemplo, e isso aí são todos os tipos de fluxo de trabalho, tanto o DPA, que é o digital, que utiliza conectores, vai através de sistemas, né, das APIs, né, e busca informação, transforma e devolve, como também através de RPA. Olha que coisa bacana, né? Então significa que o copiloto que você criou, que te dá a interface de trabalho, aquela interface 1 para 1, que permite você acionar um agente que você criou também, consegue ir lá no seu sistema legado e consegue preencher uma tela de pesquisa, por exemplo, porque aquele seu sistema legado não tem API, não tem nada, ou é tela com o ser humano teclando, ou não é, né? E obter uma informação para você também, né? Tem empresas aí que tem sistemas rodando em Clipper, né? Também pode, não tem problema nenhum, né? Óbvio, né? Em algum momento isso vai ter que ser trocado para que a gente possa fazer, em vez de RPA, DPA, com APIs e tudo mais. Mas, enfim, a ideia é dizer que esses sistemas legados não saem, não são abandonados, né, no projeto dos agentes, tá? E esses agentes, eles podem ser muito bem projetados, fazer quase tudo, ou você pode deixar um pedacinho ali que você entende que ali não, ali tem que ter aquela pitada de ser humano, né? E aí, nesse momento, você pode desfiar o trabalho para um ser humano que está lá disponível para poder complementar o trabalho, tá? Não tem problema algum. E aí tem várias formas de se fazer esses agentes, né? Você pode trabalhar com templates que já estão pré-prontos. Você pode usar o próprio Copilot da ferramenta do Copilot Studio para criar o agente, também digitando numa linguagem natural, né? Ele vai te trazer completinho, ou ele vai trazer pelo menos quase que pronto, né? Ou pronto, mas de uma forma que você entende que tem que dar uma otimizada, né? Você pode fazer isso de uma forma visual, através de fluxos, né, através de preenchimento de tela, criando um fluxo de trabalho visual, né? Você pode fazer através de código. Tem uma forma também, para aqueles que gostam muito de codar, né, de fazer a codificação, você também pode criar o seu agente fazendo através deste mecanismo. Então, assim, 4 formas de trabalho para todos os gostos, né? E eu diria para vocês que normalmente você acaba utilizando as 4 formas, né? Você normalmente começa com uma linguagem natural ou um template, né? E aí depois você complementa com Canvas e código, ou de alguma outra forma que você se sinta mais à vontade. É ao gosto do freguês aqui, tá bom? Personalizações, né? Eu acho um negócio interessante falar dentro desse ambiente, desse universo do agente, né? Dos agentes. Você cria o agente, você não cria o agente para ele trabalhar sozinho, sem código nenhum, só com o código dele, né? Só com a estrutura de ações que estão definidas dentro dele, mas você trabalha, você cria ele para que ele lide com os dados, né, que existe na companhia, que existe dentro dos sistemas, né, que vem através de canais, né. Então você tem dados do seu sistema 365, você tem dados que estão numa base de dados SQL Server, você tem dados que estão em outros sistemas, ERPs, sistemas CRMs que estão na nuvem, né? Com toda o suíte do Dynamics, sistemas que estão, dados que estão dentro da sua rede, que está em arquivo, que está dentro de um Excel, não tem problema, tá? Com base nisso, você pode criar ações, né, que são executadas pelo agente por ele próprio, dentro de algum serviço que você tenha, ou algum aplicativo, né, que roda dentro da companhia. Você pode adicionar lógica dentro do seu agente, não é um cara que não é uma entidade que segue passo a passo, sem nenhum desvio, né? Cada instrução que você coloca lá para ele, e você consegue inserir esse cara em diversos canais,
né? Isso que é bacana. E também você consegue em múltiplos tipos de tela, né? Desde dispositivos como celular e tablet, e também dentro da sua interface de web, né? Então você tem aí uma abrangência, eu diria para vocês que sem restrição, né? Isso que é bacana. E aqui tem só um exemplo aqui, né? De como e quão abrangente, né? A possibilidade páginas web, né? Arquivos que estão dentro da sua rede, em alguma pasta, informações que estão dentro da sua plataforma analítica, que é o Fabric, né? É, dados que estão dentro da plataforma Power e Dynamics, né? Que aqui está a base de, você pode ir para sua própria nuvem. Zendesk, né? Um produto aqui de gestão de serviços, né? Que você pode estar tendo conectividade. Salesforce, né? Que tem lá o seu CRM, também tem o seu sisteminha lá de ERP, que muitas empresas usam. ServiceNow, que é um parceiro forte da Microsoft também. ITSM, né? Gestão de serviço. Você pode criar um conector customizado e conectar em algum produto, algum sistema que tenha a API, né? Como eu falei lá atrás. Você tem aqui Oracle, olha que legal. Tem muita gente que gosta da base de dados Oracle, consegue também. Microsoft SQL, Blob, né? E aí você consegue trabalhar de forma tranquila com storage simples de nuvem da Microsoft, né? Aqui, ó, um sistema, um arquivo de texto, né, delimitado por vírgula, também serve como uma fonte de dados, enfim, sem limites. O limite aqui é a imaginação. As ações que você pode executar sobre essas fontes de dados, né, que é interessante colocar aqui também. Então, estamos falando aqui de ações que podem acontecer através dos mais de 1.000 conectores, mais de 1.400 conectores que já estão prontos e homologados entre a Microsoft e essa quantidade grande aqui de fornecedores e sistemas, né? Conectores personalizados que você pode criar através do próprio Power Automate, né? Dentro do Power Automate, você utilizar através do Copilot Studio e deixar o agente acessar. Fluxos que envolvem todas as aplicações, todos os seres humanos, todas as atividades que são feitas para que o processo de negócio aconteça e ele entregue lá na ponta o serviço ou o produto necessário, né? Aqui estamos falando de utilização, né, de inteligência artificial da plataforma Power, estamos falando do AI Builder. É esse cara que permite que você leia, por exemplo, um PDF que chega dentro de uma caixa postal do Exchange e tire os dados desse PDF para você poder, por exemplo, seguir com esses dados, inserir esses dados dentro de um ERP para que o módulo de contas a pagar complete as suas atividades, né? Ou simplesmente ter um bot, né, um assistente que trabalhe com você para que ele consiga disponibilizar para você informações da base de dados, mas de uma forma customizada, tá? Aqui é um exemplo, né? Nós estávamos falando de projeto até então, agora estamos falando de lógica, né? Dentro dos agentes, né? Então, estamos falando aqui o quê? De você, como eu falei para vocês, existem várias formas de você introduzir a lógica dentro do seu agente. Nós estamos colocando aqui uma forma de fazer isso através de Canvas, né? Então, você consegue, do Canvas, né? Então, você consegue vir aqui e ir colocando os quadros que representam as ações, representam estruturas lógicas de decisões, né, que têm que ser tomadas, que representam atividades de estar exportando dados ou inserindo esses dados em algum outro sistema, ou estar colocando esses dados para
a tela do copiloto que está associado a este agente, né, para que o ser humano que está interagindo naquela interface um para um com o copiloto consiga ter essa informação, como, por exemplo, dentro daquele espectro mais básico de recuperação de dados, por exemplo, né? Então, aqui é uma forma de você fazer isso através de um jeito de conversacional, né? Aqui, estamos falando de canais, né? Ou seja, estamos falando de por onde eu vou estar acessando esse agente, né? Por onde eu vou estar onde eu vou estar colocando esse copiloto, por onde eu vou estar fazendo esse agente ocorrer, né? Através desse copiloto e através desse canal que eu estou disponibilizando. Tem também uma quantidade bem grande aqui de canais desenvolvidos, né? Através de parceiros Microsoft. Tem aqui neste canto aqui alguns exemplos, né? Que muitas pessoas conhecem. Estamos falando de WeChat, WhatsApp. Aí aqui tem a necessidade de ter o Twilio, que é uma aquisição a mais. Por enquanto, né, a Microsoft está desenvolvendo uma forma de entregar isso no WhatsApp de forma direta, né? O Google Messages, né, acho que é importante dizer, a parte da Apple também, né? Você pode colocar o Communication Services do Azure, que é um subsistema do Azure que permite você fazer a interação para você ter aí vários sistemas que pode até não estar listado aqui, vários canais que podem até não estar listados aqui, né? Que ele faz o intermédio para que você consiga inserir informação lá nesse canal e trazer de volta. E outros aqui embaixo, que alguns são muito conhecidos, outros não, né? Como, por exemplo, o Infobip, tá? E aqui tem aqui praticamente os mesmos e alguns adicionais, como, por exemplo, mais famosos, tipo o Slack, né, Facebook. Estamos falando do Teams, que normalmente vem nos pacotes de M365, né? E aqui embaixo outros também que permitem você fazer o trabalho, como o Salesforce, que eu já falei lá atrás, ServiceNow, Zendesk, e aí vai, tá? Então é importante saber que esses canais foram e estão sendo considerados nos trabalhos dos agentes, ok? Então você pode fazer o seu agente estar publicando para esses canais, estar recebendo um pedido através desses canais e estar recebendo também uma mudança de estado nesses canais. Às vezes só do ser humano estar começando a digitar pode ser detectado pelos agentes com uma mudança de estado e o agente fazer alguma coisa, acompanhar o ser humano teclando e já dando alguns toques para ele de umas mensagens que acontecem de forma em paralela de orientação. Aperfeiçoamento, né? Estamos falando aqui o quê? Estamos falando basicamente de você acompanhar o seu agente trabalhando, né? Isso é uma coisa muito importante. Acompanhar o seu agente trabalhando dentro do copiloto e ter essas duas entidades, o copiloto e o agente que está associado a ele. Gente, quando eu falo o agente, pode ser mais de um, tá? Pode ser, assim, dezenas de milhares de agentes. Não tem limite para isso, muito limite. Assim, o limite na realidade, é a consistência que você vai querer ter nos trabalhos, né? E a eficiência da plataforma. Então, tem que avaliar bem isso daí. Mas eu quero dizer o seguinte: esse ecossistema de copiloto junto com os agentes, eles podem ser monitorados, tá? Eles podem ter índices de performance, índices de eficiência conectados, gerados por eles, tá ok? E vocês podem observar isso e vocês podem usar isso para poder fazer ajustes de trabalho, ajustes de desempenho, ajustes de acuracidade de experiência para com aquele ser humano ou aquela entidade na qual os agentes estão trabalhando, estão trabalhando, tá ok? Dentro dos três espectros que eu citei no início. Os três espectros vocês não podem tirar da mente de vocês, que é a recuperação, executando alguma atividade mediante um pedido ou trabalhando de forma autônoma mediante uma mudança de estado no ambiente, tá ok? Isso é importante.
E aí aqui a gente tem uma telinha que eu acho bem interessante mostrar para vocês, tá? Que é justamente as interações que existem, né, entre uma plataforma low-code, no-code, que é o Copilot Studio, que está dentro de um modelo de entrega de nuvem, que é o SaaS, ou seja, uma interface totalmente projetada, cuidada, gerenciada, governada, entregue pela Microsoft, onde você não se preocupa com infraestrutura nem nada, você se preocupa simplesmente em entender como usar e tirar o maior proveito disso tudo. E por ser uma plataforma low code, no code, ela vai dar extrema facilidade para você criar os seus agentes. Porém, pode ser que em algum momento você tenha, ou que você queira, né, criar uma interação com uma plataforma como o Azure AI, ou seja, uma outra plataforma da Microsoft que te entregue muito mais serviços, né, que os conectores da plataforma Power te entrega, porque pode existir só lá, né? Ou a forma de precificação é boa para você, né? Ou você quer ter um controle mais completo, mais granular do que está acontecendo, e você pode fazer isso combinando os dois. Você pode começar com um no-code, e em segundos, minutos, ter alguma coisa funcionando, e você pode se conectar com um ambiente mais complexo e mais completo e com controles mais granulares, né? Que é o Azure, e lá dentro você acionar os serviços de inteligência artificial, por exemplo, que está lá dentro, né? Então é perfeitamente possível esse intercâmbio de atividades, de funções e de trabalho, né? Ou seja, você tem o seu M365, seu Microsoft 365, você tem a sua plataforma Power, mas, pô, do outro lado tem algumas coisas dentro do Azure que eu gostaria de estar colocando na minha pilha de sistemas que eu estou usando para entregar para um usuário uma experiência. Posso? Pode. Não tem problema nenhum. Essa interação, inclusive, é prevista em código by design pela Microsoft dentro da plataforma Power, tá? Então é importante dizer para vocês que isso não é um limitante, tá bom? Como eu falei, você consegue ter informações de como os agentes estão trabalhando, né, a acuracidade, experiência, etc., dentro do próprio Copilot Studio, né, dentro do próprio Copilot. Então, aqui está um exemplo de tela que a gente procurou passar aqui para vocês terem uma ideia de como que isso funciona, né? Então, coisas que você consegue verificar que estão acontecendo e como está acontecendo, né? Por exemplo, vamos começar aqui de cima. Você consegue ver total de usuários que estão interagindo com seus agentes, quantas sessões estão estabelecidas com os agentes, tá ok? A taxa de engajamento com seus agentes mediante a um tempo, né? Durante do dia, ok? Capacidade, tempo de taxa de resolução, ou seja, capacidade de entregar aquilo que foi pedido ou de executar uma tarefa, né, que o agente tem dentro de um daqueles 3 espectros que eu falei, que é recuperar informação, executar uma atividade mediante um acionamento explícito ou mediante ou executar alguma coisa mediante ter alguma atitude, né, alguma ação mediante uma mudança de estado no ambiente. Assim, ele conseguiu executar, ele trouxe as informações que foram pedidas, pelo menos com base em palavras-chave que são importantes, né? Sim, dentro do tempo que esse agente foi projetado para ficar no ar rodando, sim, né? Isso é interessante. E aqui a gente tem outros tipos de estatística. Eu gosto de dizer também esse aqui, ó, abandon rate, ou seja, taxa de abandono, né? Uma espécie de churn em cima do agente, ou seja, o agente está lá disponível, comecei a trabalhar com ele, por exemplo, pedindo uma recuperação de uma informação, e por algum motivo eu virei para outra atividade e não estou trabalhando mais, tá? Ou eu projetei um agente para fazer isso e a pessoa que está usando está vendo que ele não tá rendendo aquilo que eu gostaria, não está trazendo a informação que eu gostaria, do jeito que eu gostaria. Ele é simplesmente abandonado, né?
Aqui é um gráfico, por exemplo, que mostra de um jeito bem colorido aqui, bem gráfico, bem ilustrativo, né? A quantidade de sessões disponíveis, né? Os engajamentos, né? No tempo e na taxa, né? Como eu falei, no tempo está aqui embaixo, né? E na taxa está aqui na esquerda, né? É overtime isso daqui, é uma coisa bem bacana, né? Então ele fala de totais de sessões, ele está falando aqui de sessões engajamentos, né? Sessões que tem engajamento acontecendo de ponta a ponta, e taxa de escalonamento, né? Ou seja, quantidade de agentes daquele tipo que são lançados para executar a tarefa, né? Que você pode ter mais de um agente fazendo. Você pode ter o mesmo agente fazendo mais a mesma coisa de forma repetida para mais de um usuário, mais de um copiloto. Que é a forma de você reutilizar aquele agente para mesmo tipo de tarefa, só que em copilotos diferentes, né? E aqui de forma gráfica, né? Num gráfico aqui de torre aqui empilhada, né? Isso é bem bacana no tempo, tá? A inteligência artificial traz algumas mensagens para você aqui que eu acho interessante, de oportunidades de melhoria dentro do agente. Conforme você tem isso daqui, você consegue botar a mão no agente e deixando ele melhor, tá? E vai acumulando aqui conforme a inteligência vai percebendo que há oportunidade, né? Satisfação do cliente, conforme as pesquisas que você solta após a utilização do agente, quando existe uma interface, ou dentro do copiloto, traz para você um score aqui de como está a experiência para o usuário. Quanto maior, melhor. Como eu gerencio esses agentes, né, esse exército que eu coloco para trabalhar dentro de uma questão de segurança adequada, né? Não estamos falando que a gente está totalmente aderente aqui ao que já existe hoje de segurança dentro da plataforma Microsoft, ou seja, você está associado à infraestrutura, à governança e gestão que não entra aí de trás, para você poder ter os usuários, você garantir acesso de usuários ao copiloto, e uma vez que tem acesso, o que você pode fazer lá dentro, que são as permissões, você consegue aderir o seu agente e o seu copiloto a padrões já conhecidos no mercado, né? ISO, SOC, estamos falando de HIPAA, que é a questão de, de, de saúde, né? Você consegue botar os seus dados sob a lei de LGPD, isso é muito importante, né? GDPR, dentro da sigla americana que representa aí, que significa o LGPD, né? E você consegue botar as rédeas no seu copiloto e no seu agente quando a gente pensa em permitir que eles trabalhem de uma forma responsável, ou seja, ele só vai ter acesso realmente, exemplo, numa corporação, né? Você só vai permitir que ele tenha acesso aos dados corporativos que estão dentro da empresa, porque já é um dado curado, é um dado já que passou pelo escrutínio já de muita gente que determina o que pode e o que não pode ser divulgado dentro de uma empresa, né? Que dado que é restrito, que dado que está aberto para o público geral da companhia, ou que dado está para certos níveis. Isso é IA generativa responsável, né? Ou IA responsável, né? Não é algo que, por natureza e por design, já é aberto para a internet como um todo e não tem como você regular, fechar, controlar. Não. Tem como você fazer todo o controle de que tipo de dado ele vai acessar para que você controle a responsabilidade, né, de forma adequada. Aqui está um exemplo, né, a presença global da disponibilidade do copiloto, né, aqui no Brasil está disponível, né, do Copilot Studio, né, português, aqui do Brasil, né, e mais outros países aí que existem, seguindo, obviamente, a disponibilidade de data center e região geográfica e região dos data centers da Microsoft, tá? Então, aqui no Brasil, a gente está tranquilo em relação a isso, tá? Mais uma vez, e a responsável, né? A privacidade e segurança, a inclusão, né? Permitir que todos possam usufruir do recurso da IA, responsabilidade, transparência, justiça, confiabilidade e segurança. Ou seja, esse tema IA responsável,
né? É um tema vasto, né? Que cobre toda a necessidade de você não deixar que o uso da IA vire bagunça, né? Assim, não deixar acontecer na companhia aquilo que nós já vimos aí em diversos exemplos aí na internet, né? E aí você tem formas já pré-definidas dentro da Microsoft e de todos os produtos para você garantir esse tipo de coisa, tá? Aqui eu coloquei só uma tela um pouco mais ampliada, né, do que é o produto, né? A telinha aqui do Copilot Studio, onde aparece aqui as questões de desenvolvimento aqui dos agentes, né? Que eu acho interessante estar colocando, que já dão aqui uns exemplos, uns templates para você começar a Creating your trabalhar, own. tá? Tem um vídeo aqui que eu vou passar para vocês e depois a gente comenta, tá? Creating your own Copilot is incredibly simple with Copilot Studio. Let's say I want to create a Copilot to serve as an HR Copilot for Contoso. I start by simply describing my Copilot and what it will do in natural language. I also ask for it to be friendly but remain professional at all times. I'll also point my Copilot to Contoso's website so employees can ask questions about the company with the answers generated live based on the content, alongside all of the pre-existing knowledge baked right into the Copilot. Finally, I can even specify things I don't want the Copilot to talk about. Great! Now I can instantly test my Copilot right here and iterate on my instructions to further refine my Copilot as needed. Let's go ahead and ask, do employees receive an award after 5 years at the company? As you can see, my Copilot was able to find the information on the website and generated a contextual answer to my question. I can even ask follow-up questions like, how long will it take for it to arrive? And my Copilot is smart enough to know the context of what I'm asking about. Okay, this looks great. Bom, aqui esse vídeo ele é bem longo, né? Mas eu quis colocar pelo menos um pedaço dele para vocês verificarem como que a coisa acontece dentro do Copilot Studio. Ou seja, do lado esquerdo do vídeo vocês estavam vendo, através de uma linguagem natural, a criação do copiloto. E do lado direito vocês estavam vendo um copiloto já criado, né? Uma vez que você conclui através de linguagem natural do lado esquerdo, do lado direito você já tem um copiloto, onde você já pode interagir, né? E conforme você vai vendo a curiosidade daquilo que você criou, você pode voltar para o lado esquerdo e ir fazendo ajustes. Então, é uma coisa super bacana, é uma das formas de se criar o copiloto e os agentes, né? Que eu mostrei lá atrás, que é através de linguagem natural, né? Tem o Canvas, linguagem natural, e aí vai, né? Então, era só uma forma de mostrar para vocês como acontece. Isso independe da linguagem que eu mostrei aqui, mas vocês viram de forma ilustrada que você tem aí uma interface de criação e de teste de uso disponível para vocês assim, instantaneamente, né? A ideia é que isso gere para você um círculo virtuoso, né? De construir, publicar, analisar e melhorar, né? Que seja de uma forma natural e contínua, né? Então você consegue, dentro desse círculo virtuoso, ter a questão de se criar, de se aperfeiçoar, de se entender aí a questão de estatísticas de uso, para você no final usar tudo isso para o quê? Para melhorar justamente a experiência do usuário no final, tá ok? Aqui eu acho que é legal colocar alguns resultados de pesquisa, né, no mundo, né, e em relação justamente à IA conversacional de propósito geral. A Microsoft está dentro do espaço voltado para líderes aqui, né? Isso é importante para saber que você, ao fazer o seu investimento, você não está fazendo investimento com uma empresa que está tentando chegar dentro de um posicionamento de líder de mercado, ela já está lá. Então, a aderência do mercado, a aderência de interação do produto, ela é muito alta. Então, fica mais fácil você ir de ponta a ponta na definição dos seus processos de negócio
dos seus agentes que tratam seus processos de negócio e dos copilotos que são inseridos em ferramentas que produzem seu processo de negócio, sem se preocupar se tudo aquilo que você está criando vai interagir com o mundo de forma adequada, né? O mundo de TI, que está por aí, diga-se outros fabricantes, e também de uma forma geograficamente dispersa, né? Tá tudo tranquilo, tá? Aqui é um exemplo, né, que eu coloquei também, de agentes, tipos de agentes, né, dentro de clientes, já estão criados e sendo utilizados. E aí, aqui é um bom exemplo, né, dentro de parceiros que já são, como eu falei, early adopters, né, que já estão utilizando essa questão aí de agentes. Eu acho legal, né. Aqui tem um exemplo do governo do estado de São Paulo, olha que legal. Brasil, na parte de educação, né, que trata justamente a questão de admissão na parte de auxílio, benefício de financeiro de estudo, né? Isso é uma coisa bem bacana. A gente está inserido aí no processo global aí de early adopter, né? Isso é uma coisa bem bacana. E aqui tem uns exemplos, pegando da perspectiva, aqui é indústria, né, o lado esquerdo. Aqui do lado direito é pegando como exemplo departamentos, né? Como que os departamentos se fazem benefício disso tudo, né? De copilotos e de agentes atuando no lugar de ser humanos para otimizar, para economizar tempo, economizar dinheiro e melhorar a experiência do usuário do outro lado. Aí tá aqui, ó, atendimento a cliente, finanças, no cliente, ticket de suporte, né? Ou seja, abertura de chamados, consulta para achar soluções, o próprio usuário consegue fazer isso. Finanças, pô, a folha de pagamento, né? Geração de folha, justamente a questão de uso de orçamento através por exemplo, de despesas, né? Quando você pede reembolsos, por exemplo, é um caso. E aí vão vários exemplos, né? Pô, a parte de recursos humanos, a parte de TI, operações, né? Vendas e marketing, né? Eu acho bem bacana aqui que você consegue colocar em diversos departamentos, diversos agentes para matar os trabalhos repetitivos e que envolvem pouco raciocínio, né? Que os seres humanos fazem, né? Aqui é um exemplo de como a Microsoft utilizou isso, né? Pô, ela tem bastante copilots rodando, 2 milhões de sessões por dia em 42 idiomas suportados, porque a Microsoft é global, né? Então, é um negócio bem interessante, tá? Aqui tem alguns, nós estamos terminando, aqui tem alguns exemplos de sites que vocês podem utilizar para poder aprender de uma forma mais profunda e granular. E eu queria agradecer a todos vocês. Aqui era uma forma de passar um conhecimento, uma visão geral para vocês de possibilidades do que é o copiloto, o copilot, o que é o Copilot Studio, que gera o copiloto, né? E também gera o agente que o copiloto permite que você interaja, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.